Olá, bem-vindas, bem-vindos. Vamos dando sequência aos vídeos que temos elaborado, principalmente em relação à disciplina que estamos acompanhando nesse momento. E hoje, motivado pelo texto que trabalhamos na semana anterior, eu gostaria de discutir o conceito de cidadania e o currículo cultural. Entendo que é uma discussão extremamente pertinente e que merece ser esmiuçada, a partir do trabalho que foi iniciado no primeiro texto que nós lemos nessa disciplina. Eu gostaria aqui de resgatar que o currículo cultural, entre as várias referências que tem e vários conceitos que ele permeia, o conceito de justiça curricular, ele é um conceito motivador e é um conceito basilar, das discussões do currículo cultural. Esse conceito ele foi discutido principalmente a partir do texto de Moreira e Candô, e foi trazido de Connell. O conceito de justiça curricular ele se apoia num tripé, que compõe os interesses dos menos favorecidos, a participação e escolarização comum e a produção histórica da igualdade. Então, a partir desse tripé, a gente consegue compreender alguns pontos que o currículo cultural vai avançar. É um conceito extremamente caro, o currículo cultural, porque evidencia que a justiça curricular é um conceito que permite e possibilita caminhos para que a gente discuta as relações de poder, considerando as diferenças que, de certa forma, vão buscar normalizar algumas identidades, e o currículo cultural ele procura valorizar certos modos de ser e existir, e, na verdade, a gente tem um escopo, um desenho social que busca valorizar alguns modos em detrimento de outros, E o currículo cultural vai justamente discutir essa ação em relação às relações de poder que se estabelecem entre as identidades, Eu vou trazer duas citações de Neira, que também apontam para essa questão, sobre o olhar de valorizar uma identidade em detrimento de outra. Neira diz que quando isso acontece com uma determinada identidade, se estabelece automaticamente uma hierarquia em relação às demais. A normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta no campo da identidade e da diferença. Normalizar significa atribuir a uma certa identidade todas as características positivas possíveis em relação às outras identidades, que só podem ser avaliadas de forma negativa, ou seja, como sendo a diferença. Neira traz esse ponto quando ele faz uma análise de trabalhos de docentes, principalmente na rede estadual de São Paulo, na rede pública de São Paulo, estadual e municipal, e municipais também, porque não está restrito só a um município, de professores que admitiram que buscam trabalhar com currículo cultural. Então, vou trazer mais uma citação do professor Marcos Neira, de 2020, para complementar essa compreensão. E isso a partir da análise que ele faz dos relatos dos professores da pesquisa que ele trouxe. Chamou a atenção a preocupação dos docentes em relação às ações e discursos dos estudantes e das estudantes quando menosprezam ou diminuem as brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas realizadas pelos grupos minoritários de seus representantes. Contrariando a tradição de ensino da educação física, também se constatou que várias experiências narradas problematizaram os marcadores sociais da diferença: gênero, etnia, raça, religião e classe social. Isso significa que os professores e professoras enfrentam cotidianamente essas questões e, ao invés de contorná-las ou camuflá-las, lhes confere a devida importância e busca alternativas para tratá-las pedagogicamente. Bom, isso posto, eu queria avançar na discussão sobre cidadania. E para avançar sobre a discussão em relação à cidadania, eu não posso me furtar a comentar sobre a ética e a moral. Então, eu vou começar a discussão trazendo 4 pontos que Almeida estabelece, apoiado em Paul Ricoeur e em Henrique Dussel,
para conversar sobre cidadania e conceituar os termos ética e moral. Os 4 pontos que ele traz são: anterioridade da ética em relação à moral, isso será importante para essa discussão de hoje; a negação da ética, a negação ética de uma moral opressora; o terceiro, um abuso e consequente deturpação do conceito de ética; e quarto, a força heurística da ética. Bom, anterioridade da ética em relação à moral é um ponto que vou me amparar em Paul Ricoeur para discutir a ética a partir de um espaço, a partir de uma potencialidade humana para se construir valores, uma potencialidade humana de elaboração, de construção de valores. De que forma? Na ética, a gente pode entender que ela está ligada a valores que são mais universalizados, universais, como liberdade, como justiça, por exemplo. A gente falou de justiça curricular. Bom, esses valores, eles são perenes, entendidos como adequados, basicamente, em todas as sociedades humanas. Eles podem ser interpretados de maneiras diferentes, eles podem ser constituídos de maneiras diferentes, mas esses valores, eles existem. E quando se constituem valores a partir desses valores perenes e que a gente tem essa capacidade ética de constituição de valores, a gente consegue colocar para circular as ideias em relação a um determinado valor humano, Bom, eu falei de liberdade, A liberdade, ela diz respeito a uma posição. Como eu falei que existe interpretação, tem posições em relação à liberdade, Ela, mais que uma possessão, Por exemplo, a gente falar que tem liberdade, A ideia é uma posição em relação à liberdade, A gente discute a liberdade e não tem liberdade ou não tem liberdade. Existe uma distinção muito sutil, às vezes, mas que é muito fundamental, E a gente constrói a liberdade quando a gente vai desenhando o rosto dessa liberdade, A gente vai elaborando a ideia de liberdade. E eu estou dando aqui um exemplo de um valor que ele é perene na humanidade, assim como a justiça, A gente pode entender que a ética, ela se constitui assim um caminho, um percurso, para a liberdade. E a ética, ela está sempre em um processo aberto, num processo de construir esse percurso, de ser um caminho que a gente vai construindo constantemente. Então, a ética está nesse nível de uma certa maneira, não só individual, mas um nível de debate das ideias conceituais a partir de alguns valores que são perenes, mais abrangentes. Bom, gente, se a ética está nesse campo, então o que seria a moral? Moral não tem relação com valores? Claramente que tem. Moral tem relação com valores. Porém, o entendimento de moral está mais ligado aos valores acordados por um grupo social, por uma sociedade, por uma nação. São os valores que a gente pode entender aqui, são os valores, entre aspas, que venceram, os valores que são acordados por um determinado grupo social. Por exemplo, há pouco mais de um século, posso citar aqui, as mulheres não votavam. Existia um consenso de que o homem era o chefe da família e ele votaria por todos e todas da família. Bom, há mais de um século era considerado imoral uma mulher usar uma calça, por exemplo, se usava vestido ou saia. Imoral, essa palavra eu fiz questão de usar. Por quê? Porque não é convencionalmente um valor aceito. E a gente pode falar de vários outros valores que não eram aceitos e que foram modificados. Por que isso foi modificado com o passar do tempo? Porque se questionou esse valor como um valor social que realmente tenha um fundamento adequado, ou que ele se justifique para reger uma sociedade. Então, a ideia de que a ideia subjacente ao voto ser exclusivamente dos homens, a ideia subjacente é que o homem é o chefe da família e a mulher não tem voz para votar. Essa é a ideia subjacente. Quando se discute
se esse valor é um valor adequado, um valor que se justifica socialmente, e começa a se trabalhar nessa discussão, se muda o conceito e as mulheres adquirem, né, o direito ao voto. Então, o que era considerado moral num tempo passa a ser imoral em outro, né? Você silenciar as mulheres passa a ser imoral agora. Então, a luta pelos valores, pelos hábitos, pelos valores dominantes e pelos hábitos que vencem, que estão postos na sociedade, ela é elaborada através da discussão sobre os valores vigentes e da construção de novos valores. Então, a relação da ética e da moral ela é muito próxima. E a ética ela está sempre discutindo, né, entre aspas, discutindo com os valores que são vigentes. Entendo que esse é um ponto importante para a gente trazer aqui. Por quê? A gente está falando aqui que a ética ela vai se chocar com a moral em diversos momentos, né? Até para ela trazer, né, os valores que são vigentes, né, a um determinado momento, para ela trazer, desnudar esses valores vigentes e pensar sobre eles e refletir e talvez reduzir o valor desses hábitos que são vencedores ou tirar a capa de legitimidade de alguns hábitos que não se justificam mais e pensar em outras formas de existência, em outras formas de viver em comunidade. Bom, e para a gente encerrar essa primeira etapa da nossa conversa, eu vou pôr o quarto ponto, né, que é a força heurística da ética, que é importante que a gente entender, é importante a gente destacar, aliás, né, acho que melhor dizendo assim, destacar que a ética e moral se diferenciam. Espero ter conseguido fazer essa diferenciação, né? Mas a ética ela tem uma força libertadora frente a projetos de sociedades ou de grupos sociais moralizantes, né, que tentam cristalizar valores estabelecidos como imutáveis. Então, a gente sempre tem esse conflito entre a ética e a moral, porque a moral tenta cristalizar seus valores, daí a ideia do conservadorismo, conservar valores, mas a ética tem sempre essa força libertadora de questionar os valores, discutir os valores e transformá-los, ressignificá-los, né? Tipo, a gente pode, acho que posso usar essa palavra, através de questionar, do enfrentamento e de procura por novos caminhos. Então, dando sequência aqui, eu falei de valores morais, né, como valores que tentam ser cristalizados e permanecer, e falei em hábitos. E eu estou me valendo aqui, principalmente do trabalho de Almeida, que, como eu disse, se apoiou em Paul Ricoeur, né, e se apoiou em Dussel, para apontar que hábitos são aqueles traços repetitivos que indicam uma característica nossa, característica que vem de caráter, que indicam o nosso caráter também, né? E Almeida conclui que moral são os hábitos e costumes que venceram, mas essa vitória ela é provisória, porque a força libertadora da ética está sempre em confronto, né, com os valores que em determinado momento venceram, né? Bom, então eu estou querendo dizer aqui que são os hábitos, né, esses hábitos que venceram em determinado momento, ou que venceram por muito tempo, são aceitos e adequados para um grupo social que identifica esse grupo social e vai orientar suas ações. Eu posso entender que esses são os hábitos dominantes, né? E aí eu gostaria de fazer a ligação com pontos do currículo cultural, né? E defender uma cidadania ética a partir do currículo cultural, uma cidadania ética que é trabalhada no currículo cultural da educação física. Bom, tudo que eu falei aqui, acho que é importante a gente pensar, mas é a cidadania, né? Você falou que ia falar de cidadania e até agora a gente não chegou nesse ponto. A gente pode entender que a cidadania, ela parte de uma condição habitacional, né? Buscando a etimologia da palavra, né? Que é onde o indivíduo se posiciona na cidade, onde o cidadão se posiciona, onde está o cidadão. Bom, essa posição, ela envolve costumes, hábitos, né, que foi o que foi falado agora há pouco, envolve hábitos do cidadão, a forma deles existirem, deles estarem na cidade.
Se a gente pensar que a moral, também a gente pode pensar que moral ela é plural, e eu vou me permitir falar que existem morais, né? Porque existem grupos sociais diferentes, né? E esses diversos grupos sociais a gente pode entender que é na cidade, que é na polis, né? Que é na cidade que a gente pode, dentro de uma sociedade, um grupo social, atualizar o nosso olhar com as diferentes morais que convivem nessa cidade ou nesse espaço social, né? Os diferentes hábitos que entram em contato, e esses hábitos entram em contato e em conflito. E eu penso em traçar um paralelo com a ideia das diferenças, né? Os hábitos vencedores, eles buscam se manter e ser hegemônico, e os hábitos novos estão se insurgindo. Então você tem diversos hábitos, né? Ou diversos valores morais convivendo no mesmo espaço. Isso é detectado na pesquisa que eu citei de Marcos Neira, lá no início, é detectado pelos professores e é discutido nas aulas. E se possibilita um espaço para debate sobre esses hábitos dentro do espaço de aula. Bom, hábitos novos são frutos de novas decisões éticas, né? Então, o que foi falado até aqui é, os novos hábitos, eles nascem de decisões éticas e que se chocam com os hábitos dominantes, né? E aí a gente tem que pensar que mesmo a moral dominante, ela não é singular, ela é plural, né? Eu citei aqui agora há pouco, você tem uma moral, você tem diversas morais sociais, né? Diversas morais econômicas, diversas morais religiosas, mesmo o que é entendido, isso está em grupos, né? Ou em valores distintos que vão se chocar. E a cidade, ou pensando na etimologia da cidadania, ou a polis, né, é onde que os hábitos vão entrar em conflito, né? E o exercício da cidadania é justamente isso. Às vezes a gente tem uma simplificação da ideia de cidadania, que é achar que cidadania é só a gente respeitar um código de conduta, né? Na nossa área, na educação física, a gente tem fortemente colocado isso, né? Aliás, várias áreas profissionais, não é um código de conduta, não é só o não jogar o papel no chão, né? Não é só o ceder lugar, isso também faz parte da civilidade. Mas a cidadania, ela diz respeito a questionar, construir novos hábitos libertadores, questionar os hábitos vigentes e entrar em confronto com esses hábitos vigentes, com o objetivo de mudar os hábitos vigentes, com o objetivo de mudar a sociedade, ou pelo menos de confrontar e possibilitar o contraditório nas sociedades. Essa é uma ação cidadã. A ação da cidadania, ela parte desse princípio de discutir e confrontar os hábitos vigentes que não respondem mais a grupos sociais, né? Aos grupos ou a alguns grupos sociais que estão instalados, né, no convívio da polis, né? Bom, então, a cidadania, ela é uma ação, ela não é a transformação, tá? A cidadania, ela indica uma ação que pode ser transformadora, mas ela não é a transformação. A cidadania também, a gente pode entender que ela pode estar a serviço de uma moral dominante. Por quê? Porque a reação de uma moral dominante, quando se vê ameaçada de de valores novos que estão se insurgindo, ela reage. A gente tem visto isso no nosso país claramente, né? Ela reage e tenta impor os seus valores. Então, a cidadania, dessa maneira, é uma forma de lutar na polis por valores que entendemos ser adequados ou melhores para o grupo social que é vigente. Bom, se a gente pensa como eu falei, da força heurística da ética, uma força libertadora, a gente ativa essa possibilidade da cidadania, né, de usar essa força criadora e transformadora de hábitos para enfrentar, questionar e modificar a moral dominante. E eu vou trazer isso para o currículo cultural. O currículo cultural também deixa clara a importância de trazer e de estabelecer, né, como um fundamento das orientações didáticas, o diálogo entre as diferenças que são atravessadas, né, e aí pode ser atravessado objetivamente, subjetivamente, né, nas práticas corporais. Então, os valores
se a diferença tem relação com valores, como o Neira colocou no início, os valores e os hábitos ligados a essas práticas corporais, né, que atravessam essas práticas corporais, são estudados e são discutidos, né, são desvelados, ou assim as orientações didáticas esperam, são desvelados no trabalho com o currículo cultural. Se a gente defende como princípio pedagógico esse procedimento do currículo cultural, esse currículo vai buscar, através de uma reflexão que ela é orientada também, mas nenhum mal nisso, mas uma reflexão orientada que realmente é papel do docente orientar esse tipo de reflexão. Vai buscar, através de uma ação docente, compreender esses diferentes hábitos que estão relacionados às práticas corporais e esses diferentes hábitos relacionados às diferentes formas de existir e que vão estar inseridos diretamente ou indiretamente nas escolas, que atravessam a comunidade escolar. Então, o currículo cultural ele estabelece uma compreensão das próprias formas de existir dos estudantes e seus amigos, parentes, comunidade escolar, como eu citei, como um todo. E o ponto fundamental aqui é possibilitar o que a gente chamou nessa discussão de força heurística da ética, ou, então, buscar a criação de novas formas de existir, buscar pensar em novas formas de existir, construir valores para novas formas de existir e confrontando formas dominantes que não servem mais a determinados grupos, formas dominantes que são excludentes do ser e do viver e do existir. E aí a gente estabelece aquele processo contínuo da força da ética, né? Analisar o currículo cultural sobre esse prisma, né, tem como pressuposto a ideia de defesa de valores universais, como justiça e ética. E eu comecei com a justiça curricular justamente por isso. A defesa de um valor como justiça, né? A partir de uma posição que a gente está entendendo como cidadã, e é uma posição que questiona hábitos, possibilita a discussão de valores, contribui para que esses valores sejam repensados, ressignificados, como os professores e professoras que estavam na pesquisa do professor Marcos Neira, colocaram conceitualmente nos seus relatos de experiência. Bom, gente, a contribuição que eu tinha para fazer aqui, acho que vai um pouco por esse caminho, e deixar claro que aqui a gente está advogando o currículo cultural como uma possibilidade de uma cidadania ética. Bom, gente, era isso que eu teria para hoje, para conversar com vocês. Espero que tenha ficado claro para todos e todas. A gente também está à disposição para dialogar, para responder qualquer dúvida. E fico por aqui. Aguardo vocês até a próxima. Um abraço.